Bom, vamos lá. Peguei uma questãozinha aqui do estado duplo de tensão, né, o círculo de Mora aí que a gente vai resolver. Já vou pedir desculpa aí pra vocês, porque meu áudio ele é um pouquinho ruim, mas vamos tentar. Espero que fique bom aí na gravação final. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é calcular todos os momentos, né, traçar os diagramas. Isso aqui a gente faz. Pode fazer aqui embaixo, né? Aqui. Primeiro eu vou traçar os momentos. Na verdade, primeiro é melhor eu traçar os momentos em relação à face aqui, que é para vocês entenderem melhor. Tá? Todas essas forças que vocês estão vendo que ela não está aplicada no G, né? Que seria o centro de gravidade aqui da seção. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transportar todas essas forças, aplicá-las no G e trazer todos os momentos relativos, né? Aqui dá pra ver que as duas forças de 4 toneladas da força e de 1 tonelada da força aqui, elas são de torção, né? Então vai ficar mais fácil, né? E aqui vai ser o momento torsor 1, eu vou chamar, vai ser igual a 4 vezes o braço, que aqui é 48, metade de 48, perdão. Então fica vezes 24. Isso aqui dá 96, certo? Aí vai ter o T2 aqui também. Tem esse T2, que vai ser 1 tonelada da força vezes 17, certo? Tem essa espessurinha aqui, ele está aplicada na borda. Então é 1 vezes 17. Tá igual a 17. A gente pode ver aqui. Eu prefiro sempre trabalhar em módulo e definir o sentido dos vetores mais visualmente, que isso torna muito mais fácil. O próprio Senna fez isso nas aulas e eu acho que é muito mais conveniente você calcular tudo em módulo, não se preocupar com sinais e depois visualmente você saber qual que é o sentido de cada força. Então aqui dá pra gente ver que o 4 toneladas da força ele está girando assim e o 1 tonelada da força está girando assim. Então o que vai resultar vai ser este momento aqui, 96 menos 17, certo? Fazendo aí, dá para fazer na calculadora, vai dar 79. Então este momento aqui é 79. Eu vou colocar só o número, tá? Só o valor. Beleza. Tá. Aí temos os próximos momentos aqui. O momento que mais vai confundir é esse de 3 aqui, porque ele está aplicado aqui, ó, certo? Nesse sentido. Então ele vai ter um braço com relação a esse eixo e em relação a esse eixo. Então a gente tem que fazer os dois momentos. Vou chamar de M1 este momento aqui, ó. Então vai ser 3 toneladas da força, ó, 3 toneladas da força vezes os mesmos 24. Opa. Vezes os mesmos 24 é igual a 72, certo? Aí eu vou chamar de M2 este momento aqui. Então vai ser 70, opa, vai ser 3 vezes, ó, esse aqui também está aplicado bem na bordinha aqui, então ele também vai ser 17. Isso aqui dá 51, certo? Aqui a gente tem que notar que este momento ele está assim, ó, e esse momento está assim, certo? Aqui, referência a gente coloca visualmente, tração em cima e compressão embaixo para este momento. Aí depois eu falo disso, vai. Mas a gente também não pode esquecer que depois de transportar todas essas forças aqui para o centro, a seção vai ficar assim, certo? Fazer bem mal feito aqui só para representar. Vai ter as forças cortantes aqui. E vai ter uma força centralizada. Essa força centralizada a gente tem que distribuir ela na área. Então vai ter mais uma força de tração aqui, que vai ser a força distribuída na área, certo? Então aqui eu vou chamar de um sigma T, Tzinho, né, de tração, vai ser igual ao 3 toneladas da força dividido por essa área, que ele dá 372 centímetros quadrados. Já vou colocar em quilograma,
porque no próprio gabarito tá e porque é mais prático também. Então vai ser 3 dividido por 372. 3.000, né, na verdade. Isso aqui dá... Isso aqui vai dar 8... Opa. 8,00645. Vou arredondar para 0,1, certo? Vamos trabalhar com uma casa decimal. Nessas questões aqui a gente pode trabalhar com uma precisão meio absurda, porque são muitas casas decimais. Aqui está dado em, por exemplo, tonelada da força. Se você ver aqui, ó, tá com 3 casas também o 3 casas não, perdão. Tá com 6 dígitos aqui, né? Então, teoricamente, a precisão aqui ela não vai ser das melhores mesmo. Então, 8,1. E aqui é importante a gente ressaltar que é de tração para toda aqui a superfície. Então, colocando mais aqui, ela vai estar distribuída em toda essa face, em toda essa seção aqui, certo? Eu não li, né? Acabei de notar, eu não li, mas provavelmente alguém já viu aí essa questão. Ele resumindo, pede a seção transversal do engastamento. Então, por isso que a gente vai transportar todos esses momentos aqui, todas essas forças, porque chegando lá na seção de engastamento, ela vai estar meio que aplicada no centro de gravidade, né, no G, com todos os momentos transportados para o G. E vale ressaltar que é sempre bom transportar as cargas daqui para lá, porque senão você tem que calcular as reações de apoio que tem aqui. E aqui são 6 reações de apoio, né? Então a gente não quer calcular 6 reações de apoio. Beleza. Isso aqui é tração, tá? Eu vou representar assim. Eu vou colocar em vermelhinho. Tração. Certo? Compressão eu vou representar de azul. Tá. Esse é o primeiro passo. Ele pede primeiro aqui nos pontos A e nos pontos B. O ponto A ele está aqui e o ponto B ele está aqui. Vai ter dois esqueminhas aqui que a gente vai ver que vai poupar um trabalho de conta absurdo se a gente tiver amanhã, tá? Beleza. Vamos começar aqui então pelo ponto A. Ó. Ponto A. Certo. Então, na verdade eu esqueci de calcular aqui os momentos das forças para lá. Certo? Então vamos calcular. Aqui. Ó, aqui ele dá, que é o comprimento dessa viga é de 200 centímetros. E as forças que vão realizar momento é esse 4 toneladas da força e esse 1 tonelada da força. Esse 3 não realiza porque, mesmo ele estando descentralizado do G, ele é uma força de tração. Então, o momento dele ele já está representado aqui na seção. Que no caso seriam esses dois aqui. Eu esqueci de colocar, mas este aqui ele é de 72 e este aqui ele é de 51. É isso? Acertei, né? Tá certo, beleza. Então a única coisa que a gente vai representar são estes dois braços aqui. Que no caso é 4 vezes 200 para cima, certo? Então aqui vai ser 800 tonelada força centímetro, vai. Centímetro. E vai ter ainda este aqui. A gente, ó, dá para notar que ele vai tracionar aqui em cima, vai tracionar essa fibra de cima, então esse lado aqui é o lado que a gente representa o diagrama. A mesma coisa aqui, essa força aqui ela vai tracionar a fibra lá de trás, certo? Ela vai tracionar essa fibra aqui. Então a gente vai ter que representar ele para lá, tá? Ele é menorzinho, 200, né? Bom, vai ficar feio. 200 toneladas da força centímetro. Beleza. Tudo isso aqui está em tonelada da força centímetro, tá? Porque a gente só multiplicou esses aqui e pelos centímetros, né? Isso aqui também está tudo em centímetro, exceto isso que a gente já dividiu, porque isso aqui já é uma tensão, tá? Isso aqui já é tensão. Tensão de tração, tá? Então vamos lá. No ponto A. No ponto A,
a seção aqui, a gente pode ver que este momento aqui, ele não vai ter braço em relação ao ponto A. Então, este momento de 51, ele não vai realizar, ele não vai trazer tensão. Só, o único momento que vai realizar, que vai trazer tensão, são esse aqui e esses dois, certo? Que na verdade, o de 800 toneladas força centímetro também não vai trazer, porque o vetor dele também é também é assim, né? Ó. Não, ao contrário, né? Sim. Tração em cima, compressão embaixo. Isso. Beleza? Então, esse aqui, eu estou representando de 800 toneladas força centímetro, também não vai realizar momento em relação ao ponto A, tá? Ou, na verdade, deixa eu tentar desenhar, essa seção, como é que vai ficar, para ficar mais fácil para vocês. É sempre bom desenhar, tá? Porque dá para ficar bem visível as coisas. Então, ó, os momentos que a gente tem na, na seção, devido à força sendo aplicada fora do G, são este aqui, ó. Opa. É esse aqui, este aqui, e um momento torsor que eu vou representar por essa setinha para não ter que desenhar ele aqui, certo? De valores respectivos 79, 51 e 72, certo? Ainda vai ter os dois momentos, que são esses dois aqui, certo? Eu botei em verde. Que aí este aqui é de 800 tonelada força centímetro. E este aqui tá para baixo, não, para cima também. Certo. É válido sempre usar a regrinha da mão direita, tal, que ajuda bastante, tá? Perdão, errei de novo, tá para baixo. Para baixo, que é isso, para baixo, 200. Certo? Então, esse aqui é relativo a esse relativo a esse. Beleza. Agora voltando aqui, sabemos que estes dois não vão trazer tensão, porque estão com o braço nulo, certo? Se você quiser, aqui tem a formulazinha, sigma é igual ao m dividido pelo i, vezes, no caso aqui se for my, e y vezes o z é zero, certo? Ó, o z está aqui, o z é para cima, então o z é zero nessa posição. Logo, estes momentos não tem braço. Então, o único momento que a gente vai ter vai ser o mz com iz vezes o y, certo? Então, os momentos que a gente tem são 72 e menos 200. Nesse caso aqui, eu vou colocar em módulo também, tá? Eu vou colocar como a tensão sendo o módulo do momento, 200 menos 72, e depois a gente vê para onde que ele vai ficar. O iz é dado, 128, 124, certo? Vezes, aqui o ponto A, ele dá que está a exatamente 1,5 dessa face interna. Então a gente vai usar isso, que é 21 mais 1,5 vezes 22,5, certo? Fazer essa continha aqui, 200 menos 72. Aí isso dividido por 128, 124, vezes 22,5. Isso aqui vai dar um número 0,00 alguma coisa, porque está em tonelada da força. Passando para quilograma, é só multiplicar por 1000.
É o mesmo resultado, só que 3 casas para frente, tá? Isso aqui dá 22,47, vou arredondar para 22,5 quilograma força por centímetro quadrado, certo? Beleza. Este é o ponto A com relação a isso. Certo, não podemos esquecer que ainda tem essa força aqui, tá? Ela vai agir em toda a face. Não podemos esquecer dela. Beleza. Agora vem uma outra parte que é a mais confusa. Calma aí. Então, a gente vai deixar isso aqui destacado. Certo. Agora vem a parte da tensão de cisalhamento. Isso é o grande problema que a gente erra. Primeira coisa aqui, para quem não lembra da fórmula, ela é a força cortante vezes o S asterístico, que para quem não lembra é o momento estático da seção, vezes dividido pelo B asterístico, que é a largura da seção que a gente está cortando. Isso vezes o I, que no caso aqui a gente tem que coincidir com qual a força cortante que a gente está fazendo. Aí vem aquele estudozinho da tensão que a gente tem que fazer. Primeira coisa, lembrando aqui, a gente vai ter duas forças cortantes, certo? A gente vai ter a força cortante 4 e a força cortante de 1. Então, a força cortante de 4 a gente tem que lembrar que a distribuição dela ela é vertical, certo? Então, ela vai ser distribuída de tal forma que a soma das contribuições das tensões vai ser, vezes a área de aplicação, vai ser a própria força cortante. Ou seja, não tem componente vertical na seção, horizontal na seção, que vai trazer contribuição para essa força cortante, certo? Então, daí você lembra que se a força cortante está sendo aplicada no G, ela vai ter uma distribuição nessa seção assim. Aí aqui ela desce. E aqui ela volta. Isso aqui é simétrico, tá? De forma que essa contribuição aqui, essa aqui, vai anular com essa contribuição. Portanto, a soma das tensões horizontais é nula. A única coisa que vai sobrar é essas tensões aqui, que somadas vão resultar na força cortante. A mesma coisa do outro lado, tá? E aqui também, certo? Então, esse aqui, sendo o plano de simetria, vai ser a distribuição de como a força cortante fica na seção. Beleza. Aí trazendo isso para o ponto A, o ponto A ele está exatamente no meio. Está exatamente aqui na seção que a gente está cortando. Então o corte ele vai ser realizado aqui, ó. Certo? Finge que eu passei em cima do ponto A aqui. Não fui preciso. Seria a mesma coisa do outro lado. Fazer linha contínua aqui. Seria a mesma coisa aqui do outro lado. Porque aí você está cortando a seção assim. Certo? Mas se você lembrar aqui um pouquinho lá de R1, qualquer coisa, dá uma revisada que isso aqui é importante. Vocês vão precisar com certeza disso. Lembrando aqui, se você for uma seção simétrica e tal, aí aqui é o plano de simetria, aqui surge a tensão de cisalhamento e tal. Aí ela vem para cá, essa área aqui, esse S asterístico, que no caso esse S asterístico é igual a esse S asterístico. Então esse aqui seria duas vezes os dois, mas o B também seria duplicado, certo? Que é a largura. Aí qualquer coisa vocês dão uma revisada na playlist de R1, que isso aqui o Senna passa bem rapidinho. Bem, muito bom. Mas resumindo, vocês vão pegar metade aqui, que seria o S asterístico relativo a essa área,
e para essa largura colaborante aqui. Se você pode fazer pelos dois lados, vai dar no mesmo. Vai dar o dobro do S e o dobro do B. Então, você tecnicamente vai colocar um 2 aqui e dividir por 2 de novo. Então, vai dar no mesmo, certo? Mais fácil você pegar a metade só da seção, calcula só a metade e não divide por 2. Conta menos para fazer durante a prova. Então, para quem não lembra também como é que faz esse S asterístico aqui, você pega a área da figura, vale ressaltar que isso aqui também é importante você saber calcular, vezes a coordenada do centro de gravidade, certo? Só que isso aqui só é válido para quando você está no eixo de simetria lá, tal. É muito válido relembrar figuras planas para essa prova de R2, gente. É muito válido. Então, para calcular aqui, a gente vai pegar a área, detalhe, não é essa área, tá? A gente é a área que vai ser só dessa partezinha aqui, ó. Certo? Só dessa partezinha aqui. A área que ele dá é dessa seção toda aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o centro de gravidade dessa área maior aqui, depois o dessa área menor aqui e subtrair. Entenderam? Qualquer coisa eu vou tentar demonstrar aqui. Mas resumindo, vai ser isso aqui que a gente vai calcular. Tendo o CG desse aqui, a gente tem o CG dele, vai ser a quarta parte da figura maior. E a gente vai subtrair a mesma coisa que a gente fez com o maior, só que com esse aqui agora. Que aí vai ter um outro CG aqui que a gente vai subtrair por uma outra área. Entenderam? Qualquer coisa revisem R1, gente. Isso aqui é muito importante saber. Tá. Então aqui, ó, vamos calcular a tensão desses elementos. Vai ser igual a força cortante, que aqui eu já vou colocar em quilograma força, 4.000 vezes aqui. Deixa eu só ver se tá gravando, né? Tá gravando. 4.000 vezes o S asterístico, eu vou até colocar, na verdade, deixa eu calcular fora aqui primeiro. Ó, a área desse maior aqui vai ser a metade, que é 24, e a metade, que é 17. Então vai ser 24 vezes 17 vezes a altura. Ah, importante aqui lembrar que esse aqui é o... Aí, voltei, fui beber uma aguinha. Bom, é válido lembrar que se a força cortante aqui ela tem a direção de Z, tá? Se ela tem aqui a direção de Z, a gente vai usar o SY, certo? Ó, então aqui é o SY, neste caso, e IY, certo? O B aqui seria essa largurinha, que ele dá, que é 2. Não, essa é 3. Então vai ser... o SY, se vocês lembrarem a coordenada de em Y, né? Na verdade é que eu errei e falei errado. É essa altura aqui, ó. Que é em Z. Confundi aqui, gente, perdão. Vai ser a altura em Z, tá? Vai ser 24 vezes 17 vezes 8,5, tá? Esse é o SY desse quadradão maior. Aí a gente vai ter que subtrair ainda desse menor aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, só que com as coordenadas dele. Então ele é 21 por 15, ó, menos 21 vezes 15, tá? Vezes a coordenada dele, que é 7,5. Certo? Ó, na metade da altura aqui e na metade da altura aqui. Então aqui é 8,5, aqui é 7,5.
isso aqui, vocês fizerem aí na calculadora, dá 1105,5, tá? Esse é o nosso SY. Então isso aqui vezes 1105,5 dividido pelo B, que é 3, tá? 3, que é a largura colaborante neste caso aqui, nesse corte, vezes o IY, que é 62.716. Se vocês fizerem essa continha aí, isso aqui ele dá aproximadamente 23,5 kgf por centímetro quadrado. Essa é a tensão de cisalhamento. Vale lembrar que se a direção da cortante está para baixo, essa tensão de cisalhamento vai estar para baixo também, tá? Então vou até anotar aqui. Baixo. Nossa, ficou horrível. Tá em cinza. Apareceu preto. Quase igual. Continuando. Bom, a gente tem essa contribuição. A gente vai ter a outra contribuição ainda. Que essa vai ser do momento torsor. Que é deste momento aqui, ó. Certo? Momento torsor. Aqui a gente já calculou que a direção dele vai ser essa com esse módulo, porque a gente já subtraiu o 4 e 1, tá? Então o que a gente faz? A gente lembra lá da formulazinha do momento torsor, que é a força de cisalhamento para a seção delgada fechada é o momento torsor dividido por 2 vezes a área média vezes o delta, que no caso aqui seria o mesmo que o B, 3. A área média também não é essa área aqui, vocês têm que lembrar disso lá, certo? Vocês acabaram de ver isso, tem que lembrar que é a área da seção intermediária aqui, ó, certo? Entre essas duas aqui, tá? A gente vai calcular ela aqui agora. A área média é igual a 48 menos 1,5 menos 1,5. Então, 48 menos 1,5 menos 1,5, certo? Que ela vai estar aqui exatamente nessa metade e exatamente nessa metade, tá? Ou vocês podem fazer 1,5 mais 21 mais 21 mais 1,5, tá? É bom lembrar para não errar a área média, tá? A área média não é a área da seção. Vezes 30 mais 1 ou 34 menos 2, né? Que aí fica 34. 34 menos 1, certo? Aí a gente tem que a área média é 1440 centímetros quadrados. Então a gente joga aqui na fórmula, vai ficar o momento torsor 79. Já vou jogar para quilograma força, né? 79.000 dividido por 2 vezes 1440 vezes 3. E isso aqui, eu vou até fazer de novo aqui, né? Dividido por 2, dividido por 1440, dividido por 3. Deu 9,1, aproximadamente 9,1 kg força por centímetro quadrado, certo? Aí vale ressaltar, olhando o sentido aqui do momento torsor, as tensões vão estar distribuídas assim. Tá? No ponto A, ela vai estar para cima, certo? Então ela é contrária à força que a gente acabou de calcular.
Então ela é para baixo, quer dizer, para cima, quer dizer. Cima, tá? Sempre estuda depois que você calcular, porque se você for calculando por sinais, às vezes você pode se confundir e vai dar merda, tá? Então faz assim que vai ficar melhor. Beleza? Bom, aqui a gente já tem todas as contribuições, né? Para esse ponto A, os outros momentos não tem braço, então são nulos. Então o que a gente vai ter? Desenhando aqui, ó. Vou desenhar aqui mais ou menos o nosso um pedacinho aqui. É muito importante você desenhar isso, senão o Diogo vai tirar seu ponto. Desenhou pelo menos uma representaçãozinha. Você vai ter aqui e aqui. No caso, esse para baixo é maior. Então aqui é para lá também. Por equilíbrio, né? E por pela lei lá que o Senna fala na aula dele, que eu não lembro agora. Essa tensão normal aqui a gente sempre vai desconsiderar, tá? Nesse caso, porque não estamos trabalhando com momentos torsores aqui. Perdão. A gente desconsidera essa parte, tá? É só realmente entre seções. No caso, por exemplo, se a gente estiver trabalhando aqui e aqui, ó, por exemplo, a gente não vai considerar essas interações aqui, ó, entre os cubinhos um em cima do outro ali, tá? Então a única tensão que a gente está olhando é para essa aqui, ó, e essa aqui, certo? Nesse sentido, tá? Ó. Geralmente aqui é nulo, ou por ser face livre, ou porque a gente desconsidera, que o Senna já falou em umas aulas dele também, porque aqui é irrelevante e nulo, tá? Ordem lá de 10 a menos 3, 10 a menos 6. Beleza. Então o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente tem o 22,5. Esse aqui eu não coloquei, mas vamos olhar lá. Cadê, ó? O momento é 200, predominante 200, de tração, certo? Então esse aqui, ó, tração. Esse aqui é tração. Teve dúvida? Faz a regra da mão direita, polegar para baixo, dá tração neste lado aqui. Em todo esse lado é tração, todo esse lado é compressão para este momento. Opa, para este momento, certo? Tá. Continuando. Vamos ter 22,5 mais os 8,1. E esse cisalhamento é 23,5 menos 9,1. Estudando o sinal? Não, a gente simplesmente orientou de forma visual, que é mais fácil do que se confundir com os sinais. Então, isso aqui é igual a mais 8,1. Estou fazendo aqui de novo. Isso aqui vai dar 30,6 de tração, certo? E isso aqui vai dar 14,4. Tá? 14,4. Certo? Tensão de cisalhamento para baixo, tá? Beleza. Com isso, a gente vai lá e monta o círculo de Mohr, tá? Com isso, a gente vai lá e monta o círculo de Mohr. Vou baixar um pouquinho. Tá. Cadê o transferidor? Transferidor. Aqui. Ó. Amo, meu filho. Ó. Tá. Eu vou desenhar só a parte de cima dele. Tá? Vai passar um pouquinho, mas a parte de cima dele tá desenhada. Vou colocar a reguinha aqui. Tá? É aproximadamente aqui. Tá?
Do jeito que eu desenhei, ela tá mais ou menos aqui. Qualquer coisa não vai ficar exatamente proporcional, mas a representação é válida. Tá. Beleza. Então a gente tem o primeiro... na verdade não era pra desenhar ainda, né? Mas a gente deu uma roubada aqui. Primeira coisa que a gente faria, né? Ao invés de desenhar o círculo de Moore, na verdade eu vou apagar ele, vai. Isso. Pronto. A gente tem tensão nula aqui, certo? Aqui é tensão zero. Com tensão de cisalhamento valendo o princípio do horário e anti-horário. Aqui é menos 14,4. Princípio horário e anti-horário. Aqui é mais 14,4, certo? Então, este aqui é positivo. Tensão de cisalhamento aqui. 14,4 e menos 14,4. E aqui é o 30,6, certo? Vai ser meio no olhômetro aqui, é isso. Ó, pá. 30,6. Beleza. Vou traçar a reguinha aqui só pra... Beleza. Aí a gente vai ter o outro ponto aqui. Na verdade, deixa eu botar a régua de novo. Pra ele ficar mais ou menos certo. 2. Até aqui. Acho que é isso. Tá. Mas vamos lá, vamos traçar o meio aqui. Mas tecnicamente a gente sabe onde ele é. Onde ele tá, né? Aí finge que deu certo. Então, o meio, como aqui é zero, ele vai estar exatamente na metade. Então aqui é 15,3, certo? A gente pode calcular o raio exatamente calculando 15, ó, que seria essa distância aqui, ó. Você calcula Pitágoras, D, H, isso aqui é o raio, certo? Então vamos lá, ó. 15,3 ao quadrado mais 14,4 ao quadrado raiz. Então você tem que 21, 0. Seu raio é igual a 21, R igual a 21, certo? Então, se a gente vier aqui e colocar... não vai ficar preciso mesmo, mas vamos ver. Cadê o transferidor? Ó, não. Transferidor. Se a gente trazer ele pra cá. O meio tá bem ruim. Tracei bem errado. Tracei bem errado, então era pra ele estar mais ou menos aqui assim. Centro da circunferência. Deixa eu acertar isso aqui pra não ficar confuso pra vocês. Se empatar, errei então. Era pra ele estar aqui, né? Era pra ele estar aqui. Sim, ó. Por isso que ficou errado. Aí vamos apagar essa reta aqui. E vamos desenhar ela meia boca aqui. Pá, é isso. Mas o que importa é os dois pontos aqui, ó. Aí. Ó. Pronto, agora a gente tem o centro da circunferência, que
que é exatamente mais ou menos aqui, tá? Ó. Mais ou menos aqui o centro da circunferência. Então, se esse aqui é o valor, se esse aqui é um ponto lá, este aqui, ó, e esse aqui são os nossos sigma 1 e sigma 2, certo? Eu vou até traçar aqui a circunferência. Beleza. Foi. Então ignorem esse traçado aqui, certo? Era mais pra cá, desenhei tudo torto, mas beleza. Então, esse aqui é o sigma principal, esses, né, são os sigmas principais, que aqui vai ser 15,3 mais 21, que é 36,3, e esse aqui vai ser 15,3 menos 21, vai dar igual a 21, 5,7. 5,7. Entenderam? Tá. Então, beleza. Ó. Então, esses são os valores que a gente teria que chegar no dos sigmas, certo? Aí, se você ligar os pontos aqui, ficou reto até. E aqui, você vai ter a inclinação das faces onde ocorre o sigma principal, certo? O Diogo pede muito isso, então pratiquem, certo? Ela vai ser assim e assim. Onde aqui vai ser menos 5,7. E aqui vai ser 36,3 sem tensões, cisalhamento, porque são os principais, certo? Tem aquele negócio do polo também, se você quiser fazer. Portanto, o polo vai ser aqui ou aqui, certo? O polo vai ser aqui, eu acho. Que aí você pega e traça a linha reta, perpendicular à face. Perpendicular não, perdão. Paralela à face. Então o ponto aqui vai ser este aqui. E esse aqui seria o polo, tá? Não, nessa questão não pede isso, mas pratiquem, tá? Posso ter errado também. Beleza. Então, esse aqui eram os nossos dois valores dos sigmas principais. Vamos só ver. Bateu com o gabarito. Aqui. 36,2 menos 5,7. Beleza. Então, até aqui estamos certos. Agora tem o ponto B ainda. Não acabou a questão. Tem o ponto B ainda. Então, vamos fazer ponto B. Ponto B. Ponto B, ele vai ter uma outra sacada que eu até deixei aqui de prontidão, que é numa própria aula do Senna. Ó, se vocês perceberem, isso aqui ele é válido também para seções abertas, tá? Delgadas, perdão. Tensão de cisalhamento, neste ponto aqui, ó. Deixa eu pegar o amarelo para dar um destaque. Nesses pontos aqui, ó. Toda essa aresta, se você ver, ela é nula aqui, certo? Ela é aproximadamente zero. Por quê? Porque aqui não tem tensão de cisalhamento, ó, para cá. E na face inferior também. Porque elas são superfícies livres. Quem lembra desse conceito aí vai entender. Superfície livre, ela não tem carregamento. Ela não tem... Quer dizer, carregamento ela tem. Ela não vai ter reações. A não ser que tenha, por exemplo, um carregamento exatamente aqui em cima. Entendeu? Uma tensão de cisalhamento, alguma coisa exatamente aqui em cima. Ela não tem tensões. Certo? Então, neste ponto aqui, opa. Então, neste ponto aqui, a gente vai aproximar as tensões de cisalhamento para zero, certo? Entendam isso, qualquer coisa retorne nas aulas de R1, tá? Tem a playlist lá do Senna explicando bonitinho isso. Tanto que eu tirei isso aqui de lá, tá? Então o que a gente vai ter agora? A gente vai ter os momentos.
mais a força distribuída, certo? Então temos aqui, agora sim, entre um momento de 800, porque eles estão aqui, o ponto está aqui, ele tem braço tanto para esse momento, tanto para esse momento, certo? Então temos momento de 800 mais o momento de 51, então vai ser, sigma vai ser 800 mais 51 dividido, ó, esse momento aqui, ele é o MY, então é o IY que a gente vai usar, vezes o Z, que o Z do ponto é 15, ó. Se você prestar atenção aqui, o B ele está 2 abaixo do 2 abaixo da superfície superior. Mas ele ainda assim, a gente vai considerar as tensões de cisalhamento nulas, porque ou elas vão ser muito baixas, ou elas vão ser nulas, certo? Porque elas vão estar exatamente no topo aqui, ou muito próximas do topo. Então vai ser aproximadamente zero. Então vai ser 62,716, eu tenho isso aqui anotado, tá? Que é o Y, vezes o Z, que é 15, certo? Aí a gente vai ter que isso aqui, 851 por 62, opa, 62,716 vezes 15. Isso aqui tem que fazer vezes 1000, tá? Vai dar 203, sim, 203,5 kg força por centímetro quadrado. Sim, é dessa ordem de grandeza porque a gente está com um aumento de 800 toneladas da força por centímetro, certo? Então, esse é o primeiro. A gente ainda vai ter o segundo. Vou chamar de sigma 1 aqui. Sigma 1 não vai. Sigma Z e sigma Y. O nome vai ficar meio ruim, mas é isso, só para diferenciar. E no outro, a gente tem o momento de 72 para cima e 200 para baixo. Vamos fazer o mesmo esquema. Vamos fazer o módulo. 200 menos 72 dividido. Esse é o IY e Z. 128,124. 128,124 vezes coordenada Y, que é 21 mais 1,5, 22,5. 22,5. Fazendo essa continha aqui, a gente tem 200 menos 72. Isso dividido por 128,124 vezes 22,5 vezes 1000. Aí vai dar 22, aproximadamente 22,5 kg força por centímetro quadrado. Sim, isso dá 22,47, tá? Por isso que aqui parece igual, mas eu tô arredondando, tá? Até porque isso aqui dá 128, né? Opa. Então vai ficar bem próximo mesmo de 22,5, tá? Isso aqui dá 128 em cima. Tá, aí agora a gente tem que olhar. Na verdade eu não olhei esses dois aqui, então vamos olhar para ver se é de compressão ou de tração esses dois momentos aqui, tá? Ó, esse de 51 aqui, ele é meio isório comparado ao de 800, mas ele está somando. Então, os dois, se você fizer pela regra da mão direita, eles estão comprimindo, certo? Ó, comprimindo aqui. Então, aqui é compressão. Para esse aqui. E para esse aqui, não, pera, tá errado. Era pra ser tração. Coloquei o vetor errado, então. O vetor tá ao contrário aqui, gente, perdão. Isso.
tração em cima, tá? Ó, tem que lembrar disso. Tração aqui, então esse aqui tem que estar tracionado, tá? É sempre válido você lembrar essas coisas básicas, para não errar igual eu. Beleza, então, esses dois aqui eles são tração, tá? Vou botar em vermelho. Esses dois eles são tração. Que eles estão no mesmo sentido e estão tracionando a fibra aqui de cima, certo? Ainda tem esse aqui que é a força distribuída. A gente não pode esquecer. Se esqueceu disso aqui, errou, entendeu? Não pode esquecer desse aqui. E a outra força, como ela está próxima à superfície livre, também não vai ter tensão de cisalhamento, certo? Então vai ser os próprios sigmas principais agora. Fazendo aqui. Vamos desenhar aqui mais ou menos o elementozinho lá para o Diogo não chorar. Aqui. Aqui. Aqui a força é nula, certo? Força nula, como tem nas próprias aulas do Senna. Não tem tensão de cisalhamento, aproximadamente nula também. Então a única coisa que a gente vai ter é uma tensão de tração aqui de 203,5 mais 22,5 mais 8,1. As três de tração, certo? As três com o mesmo sentido. 203,5 mais 22,5 mais 8,1. Isso aqui dá 234,1. Traçando o círculo de Mohr. Não vou me dar o trabalho de fazer ele todo bonitinho. Ele vai ser aproximadamente 0 aqui e 234 aqui. Então vai ser assim. Nossa, que círculo de Mohr feio. Enfim, acho que tá bonito. Com aqui sendo na metade do caminho. 117. Aqui 234. Aqui é 0. Aqui 117 também. Certo? Então aqui a gente tem os sigmas principais, onde aqui é sigma 1, sigma 2. Certo? Se a gente for olhar lá também, tem essa mesma resposta, 234 e aproximadamente 0. Então é isso, pessoal. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode me mandar aí no WhatsApp que eu tento explicar. Espero que tenha ficado tudo claro. É isso. Falou, gente.